vezes, quando reformas econômicas e liberalização são assim para o futuro, investimentos bancários têm agora uma grande importância na fatura de poupança para mulheres em posição alta. Uma bem-sucedida é Naina Lakdawai, uma negociadora melhor conhecida na Índia. Okay. So perfect. So by and large, it looks interesting. O vice-presidente J.M. Morgan Stanley nomeou Naina como uma das mulheres de negócios da Ásia mais poderosas pela revista Fortune. Como Naina arriscou-se dentro desse mundo competitivo e tenso de investimentos bancários? Eu sempre fui fascinada pelo ambiente no escritório. Quando criança, eu dava uma escapadinha para ir ao escritório do meu pai. Eu adorava ir ao seu escritório. E havia uma fascinação por qualquer coisa que tinha a ver com o mundo incorporado. Realmente saltando desta minha elevação para ir e alguns amigos ao seu redor. Assim, eu penso que o fato de entrar nesse mundo incorporado já estava na minha cabeça. E era muito boa com os números. Muitas bancárias naquele tempo era uma coisa que estava começando a acontecer em outras partes do mundo. Muito pouco na Índia, mas também na Índia. Dessa maneira, pareceu um caminho lógico para escolher nesse mundo corporado. Então, você conhece o campo de finanças e de bancos. E meu pai, que estava essencialmente no seguro naquele tempo, me guiou naquela direção. Então, decidi ficar com ele. Mesmo na sua infância, Nara era altamente concentrada e clara sobre a sua meta. Ela era muito chegada ao seu pai, que foi o seu modelo exemplar. Eu acho que talvez, desde o tempo em que ela tinha 13 anos de idade, ou ao redor disso, ela estava muito convencida do que ela queria fazer. Na sua cabeça já determinada, ela decidiu ser bem-sucedida nisto. Então não existia nenhuma questão de compromisso. Para ela, isso seria um mestrado em administração, uma carreira em finanças, tudo que ela fez, claro. E tudo que ela fez estava concentrado em direção de conseguir bons resultados. Então, para ela, os estudos, em fato, em qualquer outra coisa que ela fez. O que eu quero dizer, no colégio ela jogava para o time na escola. Ela era boa em dramas. Qualquer coisa que ela fizesse, qualquer disposição. Para conseguir excelência, ela não se contaria com pouca coisa, ela sempre quis o melhor. Quero dizer que se ela não pudesse fazer isso, ela não faria. Eu acho que o colégio, academicamente, não era muito estimulante. Eu mudei para a economia pela primeira vez, uma matéria a qual eu creia que gostava muito, mas as horas eram muito curtas academicamente falando. Não podia ter, você sabe, mais da metade do dia para descansar realmente. Antes de não necessariamente começar a estudar ou tinha qualquer pouco trabalho. E assim eu comecei a procurar ativamente outras maneiras de ficar ocupada dentro do colégio, o qual significava envolver-me em debates e contextos. Ambos no colégio e entre universidades. E então, voluntariamente, entrei dentro de um tipo de política no colégio, o qual me requeria para competir nas eleições no final do primeiro ano. Isto aconteceu. Eu penso nisto menos e mais no modelo devido aos meus amigos que eu tinha feito nos graus mais avançados. Eles decidiram me suportar na minha primeira candidatura e me forçaram nisto. Então, esta foi uma experiência nova e completa. Você sabe, ficando de pé nas cantinas, dando discursos em hindi, inglês, ficando assustada também. E devo acrescentar, mas valeu a pena no final de tudo isso. Depois de graduada, Naina foi para a Universidade Harvard para seu mestrado em administração. Ela achou a experiência extremamente interessante e enriquecedora. Este tipo de curso é muito tenso. Eu adorava isso porque completava o dia com muitas atividades. Só a excitação de estar nos Estados Unidos com muitas pessoas inteligentes e a interação, o intercâmbio que tivemos, os novos amigos que fizemos para nos divertirmos, isso era como as matérias eram ensinadas. Eu acho que só a natureza da educação era diferente. Isso era mais participativa e menos monótona. Eu realmente vi a transformação nela naqueles anos. Nós estávamos na mesma sala. Naqueles tempos mesmo,
Eu sabia que realmente conseguiria isto. E ela conseguiria chegar longe. Com os cordões de sucesso atrás dela, Naina foi altamente solicitada no mercado internacional. Havia muitas ofertas lucrativas que a cativou, mas Naina fez uma decisão ciente de retornar à Índia. Isso estava bem claro que eu queria retornar à Índia. E não tinha absolutamente ninguém lá que estava sendo contratada para a Índia. Mas eu me encontrei com o pessoal do Citibank, que estava lá. E me assegurei de que eles soubessem que eu queria retornar à Índia. E eles eram rápidos realmente. Quero dizer que dentro dos primeiros 10 dias eu já estava com uma oferta a uni-los. O qual era muito cedo para mim realmente, porque eu queria voltar a conhecer todas as firmas indianas e decidir quando juntar-me. Eu passei pelo processo de entrevista nos Estados Unidos, mas como uma experiência de aprendizagem em mãos. Então eu estava conformada com o conhecimento obtido. Você sabe, eu podia pertencer à corrente principal aqui se eu quisesse. Esta é uma escolha pessoal que me levou de volta à Índia. Para Naina, Índia era onde ela queria estar. Ela percebeu que o país estava abrindo para a liberalização, embora que o processo verdadeiro se iniciou em 1991, 9 anos depois de seu retorno. Mas ela estava convencida de ser parte na mudança desse país que ela conhecia melhor. O interesse de Naina nos investimentos bancários começa a clarificar quando ele estava acabando sua contabilidade em Calcutá e depois através do Colégio de Negócios em Harvard. Este foi um fim muito criativo de finanças. Eu gostaria de acreditar que esse foi um fim mais criativo na finança e, essencialmente, o que fizemos é assistir as companhias. Tipicamente, no meu caso, companhias maiores. As pequenas não tanto. A entender suas necessidades e depois não paramos de ser consultantes. Nós saímos e damos conselhos, o que nós temos dado aos nossos clientes. É basicamente somente os seus dinheiros. Isso poderia ser o mercado internacional, poderia ser o mercado doméstico, poderia ser pelo caminho de igualdade ou dívida, e também comparações e aquisições. Eles deveriam vender uma divisão, deveriam comprar uma. Se for assim, a que preço efetivamente manejar isto? Investimento bancário tornou-se essencial quando ambos mercados domésticos abriram e nós instalamos no mesmo. Então, essa ligação com os mercados globais e companhias globais para assim. Esta era a função desse realmente. O papel do bancário investidor é muito importante. A equidade de taxas no mundo inteiro de trilhões de dólares todo ano, e tudo isso é feito através do bancário de investidores. Havia muito poucas posições, como 3 ou 4, neste campo de enormes investimentos bancários na Índia naquele tempo. E Nadi juntou-se ao maior deles, o qual era o Banco de Green. Pensando nos investimentos bancários naqueles dias, no campo muito estreito, estavam concentrados nos bancos e negociantes. Aumentando os fundos da companhias, não tínhamos nenhum tipo de sociedade industrial que você vê acontecendo. Então, para optar por aquilo, eu penso uma decisão muito arriscada para tomar. Você persegue um negócio que você vê e tem que conseguir para ser bem conhecido no lugar do mercado. Depois de trabalhar sucedidamente nessa divisão de investimentos no Banco de Grindley, Naina foi pedida a assumir o varejo bancário. Tipicamente, ela enfrentou esse desafio e fez disso um sucesso. Naina foi muito solicitada depois, devido à sua experiência em investimentos bancários. Ela uniu-se a J. Morgan Stanley, o líder internacional de investimentos bancários, como cabeça de seu país. Eu certamente sinto que, desde a perspectiva do banco, isso foi uma grande perda, porque ela era chefe executiva, mas para ela, dado o fato de aquele tinha uma recorde da pista nessa área de investimentos bancários, e você estava unindo-se um nome, o qual era um grau alto no mundo, e era. Em termos de adaptação, isso estava bem.
Em termos de ela entrou dentro e era uma área de força para ela. Assim, desde um ponto de vista, eu acho que foi uma decisão certa. Sobre uma baseada pessoa, eu desejaria o melhor. Nice, but for those of you who can't see all the way to the back, I should continue to reiterate 2 points anyways on why investment in the telecom sector in India. Para mim, Nena possui todas as capacidades que são requeridas de um bancário. Sendo uma mulher, ela permanece firme, mesmo porque essa comunidade particular é dominada por homens. Eu estou certa de que 4 subordinados nunca trabalharam contra a mulher. Inicialmente era um assunto, mas dentro dos primeiros negócios você estabelece o terreno no qual você negocia. Eu acho que isso seja um assunto e acho que a Índia está de melhor do que outros países do Ocidente. Por esta razão simples que existe muitas diversidades no lugar de trabalho. Então, se você tem uma organização a qual é bastante diversa como muitas daquelas que trabalhei, como a mulher era a única ou tão similar como alguém mais, porque isso não era um anglo-saxão, bebendo cerveja na multidão, que ao mesmo clube aos domingos ou estacariam juntos ao redor da quinta-feira. Cada pessoa tinha uma maneira diferente de manusear seus empregos e suas vidas. Nesse sentido, isto faz muito, porque uma mulher, na minha mente, porque ela não está com muita sorte de maneira geral, em que o homem pensa o mesmo das mulheres e fica de fora. Cada pessoa é parte do mesmo grupo diverso e acho que essa é uma vantagem grande no nosso país. Eu acho que ela epitoma os sinais da juventude de nossos tempos. A indústria toda, pelo menos a telecom e IT, tornaram-se bem mais jovens de todos eram antes. E neste sentido, ela cobre as dívidas e pode se relacionar com executivos jovens muito bem. E na minha mente, ela é uma grande diplomata. Ela conhece a habilidade de relacionar com os clientes. Really where he was coming from. I didn't sense that it was looking for an engagement deeper than that. Nena é uma pessoa muito própria. Ela é de muito correta eticamente e politicamente. Sabendo que éramos amigos, ela viu que eu nunca senti pressão para utilizar os serviços de Morgan Stanley, simplesmente porque ela e eu esperamos por um caminho longo. Ela nunca hesitou em segurar o telefone e conversar com os vendedores, dizendo: você realmente precisa falar com você, precisar falar com a gente. Ela nunca confiou nela mesma para manejar a arena de contabilidade. Ela ficou ciente de que negociar com as pessoas, negociar objetivamente, sem preocupar a respeito da intrusão de relacionamento pessoal. I think Eu creio que você alcança um estágio em sua carreira onde as pessoas te encontram por quem você é e por que você é e por sua contribuição. Se você for um homem ou mulher, não faz diferença. Eu acho que eles terão clientes masculinos que não querem somente ver porque eles perdem seus tempos. Então, isso fica realmente difícil de fazer com capacidade e reputação profissional no campo de apresentação. Bem, isso tem sido um negócio fácil com ela, porque ela é bem direta. Ela é honesta em sua aproximação. Ela é firme naquele sente respeito das coisas. E quando ela acha que tensões dos dois times, ela manuseia isso diplomaticamente. Ela é agora vice-presidente da companhia e ela comporta-se como ela é. Quando você entra em transações em estágio particular, existem encontros críticos que ela estaria lá. E você faz uma apresentação de algum tipo, ela envolveria-se com isto. Ela faria uma pesquisa nas apresentações antes de nós entrarmos na apresentação. Ela daria seus comentários. Nós criamos aquelas mudanças. Mas isto não nos diria a respeito das apresentações. Talvez você saiba, se não mulher, eu penso que isso é o que dividimos com ela. Isso é aquelas distrações. Você sabe as quais entram dentro do entendimento da pessoa, indo adiante, fechando o negócio. Isso é o que outra pessoa está pensando que é alguma coisa, a qual eu diria chegarei ao final. Quando você está trabalhando, por causa de muitos negócios, existe muito trabalho. Isso é muito pessoal, que não é somente através da mesa que você tem que entender a pessoa e sua mentalidade. Isto é onde eu acho, como uma mulher, ela chega até o final.
Eu nunca vi alguém trabalhar assim na minha vida. Eu não posso entender como uma pessoa acorda às 5h30 e pega um telefone das 6 às 9 da manhã. Depois vai para trabalhar, depois das 8 horas volta ao telefone. Isso é maníaco, um trabalho muito sério. Problemas com esse tipo de trabalho que Nena tem, o tempo está invadido. O tempo entre a gente. Nós gostaríamos de mais tempo e não disponível. Nós planejamos viajar juntos para o trabalho de vez em quando, só de vez em quando. Eu acho que nós investimos com certos tipos de férias, muito. As montanhas, as florestas. Eu acho que são melhores férias para compartilhar com as crianças, principalmente com eles. E tentamos sair mais de férias nesses tipos de lugares. Então, qualquer viagem. Goa quer por barcos e eu penso a melhor parte de diversão é planejada as férias, a parte do norte mais. Quando as férias são canceladas, é divertido esperar por outros dias. Ela tem um grande interesse em música, o qual ela não tem tempo de ouvir as peças, mas ela é realmente muito fã e é fã da ópera e teatro, mas eu não sei se ela será capaz de conseguir esses objetivos de alguma maneira. As vastas experiências de Naya serão utilizadas por várias organizações, média e pelo governo por suas ideias, informações e conselhos, não somente no investimento bancário, como também na economia geral. Realmente, como uma mulher como ela, que tem todos os direitos prudenciais conseguidos, necessita de termos de própria habilidade e competência, ela não deve se concentrar em nada mais e não ser na chefia da instituição onde ela trabalha. Os desafios são imensos. Este é um processo muito político. Nós necessitamos que venha dinheiro internacional, o qual deixaríamos para o investimento naqueles setores. A gente não tem aquela quantidade de capital para segurar o processo de infraestrutura. O caminho que nós requeremos e, a menos que conseguimos nossas privatizações garantidas, porque existem nossas companhias maiores, existem companhias que são a infraestrutura hoje em dia, nós não seremos capazes de atrair capital sobre a escala o qual o país necessita. Se o governo conseguir o valor real dessas joias que foram criadas no passado, então esse valor vira dentro da abertura de investimento para o resto do mundo. Eu penso que partidos da Índia, partidos de toda a cor, se existe uma coisa, eles iriam ler sobre hoje que a economia de liberação deve acontecer. Desde a perspectiva corporativa, isso não é apenas importante, isso é critical e os banqueiros e investidores têm um papel enorme na economia. Saindo do plano de desenvolvimento e chegando de desenvolvimento, saindo do restringido e chegando de liberdade, o qual exatamente a Índia tem enfrentado. Eu creio que, em fato, o risco ainda é maior. Se não nos privatizarmos, algumas dessas companhias irão fechar porque elas não conseguem atrair o capital. Então, você acaba com as companhias que estão com fome de dinheiro e não são capazes de crescer. Com o resultado, elas emagrecem, se tornam menos competidoras e finalmente chegam à perda, fazendo com que cheguem a essa situação. Eu não estaria surpresa se alguma coisa não seja feita rapidamente, pelo menos para alguma dessas companhias, as quais, em fato, são dominadas pelo governo agora, no setor público. Nos próximos 3, 5 anos, nós veremos essas companhias chegando à perda, em fato. Talvez até desaparecer do mapa da cooperação da Índia. O desemprego está chegando muito longe, mais significante do que alguma mudança nos trabalhos. E como deve acontecer com a chegada do setor privado ou da estratégia dos parceiros de negócios. Eu acho que um aspecto significante da nova onda da tecnologia na Índia é também o improviso da telecomunicação e telecom. Como estarão? Pode a tecnologia exatamente ser capaz desse improviso dos setores rurais no país?
a tecnologia da Índia e telecom por um monitor. Escrever nas áreas rurais o que está acontecendo. E se podemos afetar isso, então podemos mover-nos para o comércio e para as organizações comerciais dentro dessas áreas rurais outra vez. Isso será um fenômeno interessante de ver seguindo adiante. Nossos desafios, é claro, que serão as tecnificações e poder. Quero dizer, facilidades de conseguir chegar onde queremos ir. E ainda tem muito para realizar. A Índia de hoje está envenenada pela mudança. Está a economia observando adiante dos investidores internacionais, observando em direção à Índia. E como uma das líderes dos banqueiros investidores, a Índia tem um papel principal nesse crescimento. Eu creio que nos mercados internacionais ninguém trabalha sem o investimento do banqueiro. Queira fazer uma acusação, queira um instrumento morto ou você queira assuntos de acuidade. Ao redor do banqueiro e investidores no caminho da vida.